Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui em mais um programa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Como é que está a sua correria neste fim de ano? Você já percebeu que parece que ano após ano essa correria de fim de ano aumenta? Será que é porque nós temos realmente muitos compromissos que precisamos ser resolvidos nesses últimos dias? Para que nada fique para o próximo ano? Uma questão de superstição, por exemplo? Ou é uma questão de procrastinação? Nós vamos deixando, isso eu faço ali, isso eu faço depois. Eu vou ver a minha tia, mas agora eu não posso. E aí chega no fim do ano, eu preciso ver todos os parentes, viajar, resolver muitos problemas que poderiam ter sido resolvidos no meio do ano. Bom, é algo a se pensar. Eu acho que a cada ano que passa, os meus dias de fins de ano ficam cada vez mais complicados. Eu já tive, inclusive, que dispensar alguns compromissos, porque a minha agenda está completamente lotada e eu acredito que a sua também. Muito bem, vamos já colocar aí a imagem da convidada desta noite, com um país onde as estatísticas da violência contra a mulher estão cada vez mais alarmantes. O debate sobre políticas públicas, prevenção e responsabilidade coletiva se faz cada vez mais necessário. A entrevistada de hoje é delegada de polícia e uma das lideranças na defesa dos direitos das mulheres. Por isso, a gente diz boa noite, Janira Laranjeira. Boa noite, Elias Neto. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado pela sua presença. Uma honra nossa receber uma pessoa que está sempre à frente de uma luta que parece que dos últimos tempos é como se fosse enxugar o gelo. O gelo nunca se enxuga porque os problemas vão se avolumando e não se chega a um determinado ponto em que alguém vai dizer, olha, basta completamente com isso. Seria mais ou menos isso, essa questão da violência contra a mulher? Essa é a sensação que você, que eu e que todos nós da sociedade, nós inclusive do sistema de justiça, segurança e justiça, nós nos deparamos, e esse é o sentimento que impera. De que tudo que está sendo feito não é o suficiente, mas não é o suficiente mesmo. Sim, mas a que se atribui isso, que essa violência ela começou crescente nos últimos anos, eu acho que aí dos últimos 5 anos para cá, parece que ela começou a ter uma escalada e neste momento nós estamos como se fosse no pico da violência, né? Que é como se fosse um topo que não acaba, ele vai sempre alargando, crescendo para cima. O que se atribui a essa questão da violência? E ela não está, não vamos dizer, Mato Grosso é considerado nos estados mais violentos contra a mulher, contra a questão de gêneros e tudo isso, mas ela não está numa bolha, não está numa mancha. Antigamente falava, vamos combater a violência e aí a mancha da violência mudou para cá. Não é mais uma mancha, é uma coisa meio que generalizada, né? A estatística fala o que no Brasil hoje? Bom, a estatística ela aponta que a violência, de fato, ela está se intensificando, aumentando também no seu volume, até porque hoje nós temos aí um meio de comunicação, a informação é disseminada com mais rapidez. Então, e outra, ainda temos um número de subnotificação enorme. Então, ainda a estatística é feita com base em registro de boletim de ocorrência. É oficial. É importante que a gente destaque isso. Sim. E a estatística e os dados apontam isso. Tanto que mais de 80% das mulheres que morreram não tinham sequer medida protetiva. Ou seja, o alcance das políticas públicas não chegou, ou não teve conhecimento, ou não existe naquele município onde ela perdeu a vida. Então, é muito importante que, quando se fala em estatística, a gente observar o que está sendo contabilizado. Está sendo contabilizado morte de mulheres. Né? Quando a gente fala em números de 51, 52, aumentou, teve mais um feminicídio essa semana.
Então, no estado de Mato Grosso, e também é feito com o número de habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, uma morte é contabilizada. Então, Mato Grosso está no topo, por quê? Porque nós somos um estado com população reduzida, comparada a São Paulo. São Paulo teve 53 mortes, Sim. né? E Mato Grosso, com essa semana, tiveram 52. Até semana passada era 53 em São Paulo. Então, a população, um estado populoso e um estado cuja população... Baixa densidade demográfica. Isso, justamente. E aí, proporcionalmente falando, fica muito alto. Muito alto a quantidade Exato, de mortes no estado de Mato Grosso. Exatamente. Então, Isso se dá além da cultura, de toda a estrutura social, além da cultura, falta de políticas públicas. Então, a gente precisa avançar na prevenção, porque política pública eficiente é aquela que evita a tragédia. Sim. Pois é. Agora, teve o caso, acho que o caso do fim de semana em Mato Grosso foi do cara que matou a mulher e aí mandou a imagem do corpo para a outra, a ex, justamente. para mostrar o que ele poderia fazer com ela. Tá? Inclusive tem a imagem dele sendo preso e toda essa situação. Então, veja essa situação. É a sensação de impunidade, é a certeza da impunidade. Porque ele, além de matar, ele ainda ameaçou a outra, que com certeza passou momentos terríveis ao lado dele, enquanto estava nesse relacionamento. E mais, a companheira dele, era um relacionamento de pouco mais de um mês que eles haviam se conhecido. Então, assim, o que é importante disseminar? É falarmos que, além da a violência, o feminicídio, ela é um crime, ele é um crime anunciado. E existem sinais. Então, a gente precisa trabalhar a prevenção justamente para que a gente enfrente, ensine a todos da sociedade, a mulher, crianças, familiares, parentes, homens e mulheres, de uma forma geral, quais são os sinais de um relacionamento abusivo e de um potencial feminicida. E quais são esses sinais? Então, os sinais, principalmente isolamento. A gente tem que entender que quando a gente começa a se relacionar, tem aquele relacionamento em que os primeiros sinais é o controle, é o isolamento, é a não permissão de você frequentar a sua família. Então, a primeira coisa que o abusador faz é ele cercear a sua liberdade de ir e vir. O isolamento, ele pega a vítima e isola a vítima. Sim, ele justamente ele critica a amiga, a amiga não presta e vai fazendo com que ela perca a rede de apoio dela. Então, ela já não vai na casa da mãe. Ele vai criando um ambiente e uma ambiência tóxica para que a pessoa se sinta sem condições de visitar uma colega, visitar uma amiga, porque aquela amiga não serve para você e tal, e ela termina virando refém do... Mas isso daí é uma forma, esse isolamento não é assim, vou lá e te tranco em casa, vive em cárcere. No início é o amor, é o ciúme, é a dedicação que ela precisa ter somente para com aquele companheiro novo. Então, ela é revestida, ela é travestida de cuidado. Então, a mulher entende que é um homem que precisa de segurança, ela precisa corresponder com segurança. E a segurança que ela transmite é ela fazendo o que ele quer. Não indo mais à casa da família, não indo mais à casa da amiga, não se relacionando mais com as pessoas com quem não divulgando, publicando mais nas suas redes sociais. Ela, muitas vezes, ela é obrigada a deixar de seguir homens, amigos, parentes, primos, as figuras masculinas principalmente. Ela não se relaciona e nem conversa. Porque isso daí é uma forma de desestabilizar o relacionamento, a confiança, a credibilidade dele para com ela. E ela cede, a mulher cede, ela deixa de ir na família e logo depois ela começa a sofrer a violência psicológica, que é a diminuição, a sua a baixa estima, e ela começa a sofrer
gritos, a silenciamentos. E dessa forma, ela vai cedendo cada vez mais. Por quê? Porque tem esse momento de tensão, esse momento de desentendimento, mas também tem a paixão. Mas também tem o calor, tem um aconchego, porque é o ciclo da violência, é a rotina de um relacionamento abusivo. Ele tem altos e baixos. Sim. Das pesquisas, da literatura que você já percorreu, o que leva o sujeito, às vezes, a ser tão carinhoso e, ao mesmo tempo, tão perigoso? É a desestabilidade mesmo, emocional. Então, a gente precisa de falar de políticas públicas que cuide da saúde emocional, psicológica das pessoas, porque as pessoas estão adoecidas. Nós vivemos numa sociedade em que nós temos, além da insegurança, né, social, porque nós temos que pensar numa sociedade, numa população de baixa renda. Não estou falando da população que é assistida com políticas públicas, com segurança pública, que mora em condomínio. Eu estou falando daquela que lá dentro do seu bairro, ela tem dificuldade para pegar ônibus, ela já sofre com abuso sexual, com assédio sexual na sociedade, no ônibus, no trabalho, lá dentro de casa, novamente ela é silenciada, novamente ela é sobrecarregada, ela tem uma dependência financeira. É muito grande a vulnerabilidade dessa pessoa. Justamente. E aí ela permanece naquele relacionamento e ela não percebe que aquele companheiro, muitas vezes o pai do seu filho, a pessoa que ela escolheu para se entregar, ele tem esse distúrbio, esse comportamento abusivo, que ora ele está em um extremo, ora ele está em outro extremo. Só que esses são sinais que ela precisa entender que são sinais de um feminicídio, de um potencial feminicida. Mas nós naturalizamos esse comportamento, seja porque ele está com dificuldade financeira, seja porque ele é dependente químico, seja porque a família dele, o pai, o avô, a figura masculina sempre foi assim. Então, esse comportamento é naturalizado dentro daquele ambiente familiar. E ela, muitas vezes, permanece naquele relacionamento com a esperança de que ele vai mudar. Sim. E contabilizando mais os momentos bons da vida dela. Sim. Então, mas aí é o seguinte, a pessoa está passando por essa situação. A situação está lá entre quatro paredes. Entretanto, a família, provavelmente, eu creio, percebe que essa pessoa está se distanciando. Essa pessoa está vivendo um isolamento. O que ela era dias antes, meses antes, hoje não mais. Não é? Ela mudou completamente. Aí a família não tem que entrar em ação, entrar muito forte em ação. E como entrar em ação? Enfrentar a violência doméstica é responsabilidade de todos. Sim. Socialmente falando, dentro da família, todos nós temos que ficarmos atentos, principalmente se nós já visualizamos, já presenciamos atos abusivos, grosseria, violência, seja ela psicológica ou seja ela física, material muitas vezes, porque a mulher ela é cerceada até do direito de trabalhar, de estudar, de se prover. Sim. Então, a família, e tem um estudo que mostra que mais de 80% da violência, ela aconteceu na presença de alguém. Foi até um estudo do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que conta isso. Então, se temos isso, por que não agir? Cultural, Elias. É cultural que a família, em briga de marido e mulher, não se mete a colher ainda, por mais que a gente... Antiga, né, é muito antiga, e a família ainda sustenta isso. A família ainda não quer intervir, não quer intrometer, não quer adentrar a uma situação que muitas vezes a mulher também não dá abertura. Ela também acredita que ainda não é o momento, que ela ainda suporta. Que é possível ainda ela suportar. Que ela vai contornar a situação. Contornar a situação. Aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Porque a violência, os sinais que antecedem o feminicídio, ela se prevalece
tanto na frequência, ela vai aumentando. Então, era só final de semana, era só quando ele bebia, era só quando ele saía com os amigos e voltava para casa. Não, agora ela intensifica na frequência e na gravidade, porque não são mais só ameaças. Sim. Principalmente quando ela muda o comportamento. Quando ela entende, então você sai, então eu também vou reagir da mesma forma. Vou trabalhar, vou ser independente. E aí ela começa a apresentar um comportamento de liberdade. Sim. E ele ainda não foi educado a entender que não prevalece apenas a opinião dele. Não é Sim. ele que determina as regras. Exato. E ela começa a ter orientações, né? Porque a mulher, muitas vezes, ela busca. Hoje, na rede social, é o que mais se tem, como que você reage. Só que a orientação correta é você reagir, é você sair, colocar um ponto final no relacionamento abusivo, não no momento do atrito, não no momento da confusão. Geralmente, os fatos que a gente pega em delegacia, a mulher, ela manifesta o interesse quando ela manifesta o interesse de separar, ela sempre faz no momento de uma crise. Então, é natural do ser humano, é agir no impulso. Porém, a gente precisa entender que nossa tomada de decisão, ela não pode ser no impulso, ela tem que ser de cabeça fria, pensado, no momento que ele sai para trabalhar, no momento que ela está sozinha dentro de casa, que ela vai organizar os documentos, que ela vai pegar os documentos dos imóveis, do veículo, para assegurar a partilha, para assegurar o direito patrimonial, que ela vai ter acesso também, fotografar, escanear, certidão de nascimento das crianças, registrar as imagens, o que ele quebrou, o que ele queimou muitas vezes, ele danifica patrimônio, ele danifica roupa dela, instrumento de trabalho. Então, tudo isso ela tem que agir orientada, ela tem que saber que é um direito dela e que para ela sair daquele relacionamento, ela tem que levar alguns elementos de informações, algumas provas para sustentar toda vamos dizer, daqui para frente ela vai entrar em um processo, seja ele um processo de separação amigável, seja ele um processo de separação judicial, litigioso. E para isso ela tem que estar instruída. Então a gente precisa trabalhar tanto a informação, a prevenção dos sinais, quanto também como que essa mulher pode reagir. Como que a família pode assegurar a ela todo o apoio emocional e muitas vezes até material para que ela rompa esse ciclo. Então, você dá os caminhos aí que a mulher deve realizar enquanto o agressor não se encontra em casa, registrando tudo aquilo que é necessário. Sim. Certo? Entretanto, há casos em que o homem invade o celular da mulher, invade tudo aquilo. Qual é o tempo que essa mulher terá para fazer isso e para buscar essa ajuda? Porque me parece que talvez a saída seria ela reunir toda a documentação e deixar a casa. Ou não, ou ela não teria que, porque... e deixar de dormir com o inimigo. Justamente, você tem razão, Elias. Há casos em que ela precisa abandonar o lar. E para isso, para garantir a residência, existe medida protetiva para isso, Sim. que reintegra ela no lar. Então, porém, há lugares em que não existe a política pública de acolhimento dessa mulher. Tá, eu vou sair de casa, mas eu vou para onde? Eu tenho 5 filhos, 6 filhos, todos pequenos, não tenho família. Olha o caso do interior, quantas mulheres de Alagoas, do Maranhão, que vieram para cá tentar a vida, acompanhar o homem que veio para trabalhar no agro, em Mato Grosso, e ela não tem para onde ir. Então, a gente
Lógico, não é fácil falar, ela tem que sair, como sair. E, inclusive, essa orientação, ela deveria acontecer dentro das unidades de acolhimento, de atendimento. Sim. Seja ela numa unidade policial, seja ela numa assistência social, na educação, na saúde, porque a gente precisa de ter um plano de segurança. A lei fala num plano de segurança. Então, a mulher ela tem que ser orientada. Que plano de segurança é esse? Ela registrou, é lógico, da primeira informação da violência, que a gente vai ter esse contato com essa mulher. Então, ela registrou um boletim de ocorrência, por exemplo, e a gente já faz uma análise, uma gestão de risco, e a gente já desenvolve com ela quem é o vizinho mais próximo, quem é o telefone que você pode ligar que vai te socorrer, quem é essa pessoa. Então, a gente teria que ter essa política, esse entendimento de orientar a mulher no primeiro contato, na primeira informação de que ela sofre violência. Além disso, se possível, a gente teria que ter locais de acolhimento, de abrigamento. A gente sabe que são poucos os locais no estado de Mato Grosso que acolhem as mulheres, as políticas que levem, então, que não tenha uma casa de amparo, mas que tenha a política de hotel solidário, que leva essa mulher que registra, porém, é altas horas da noite. Muitos locais não tem onde ela registrar essa ocorrência. Não tem a delegacia, não tem 24 horas ou não tem uma unidade policial que atenda 24 horas. Então, assim, quando a gente fala de enfrentamento, nós temos que falar não só da prevenção, do ensinar a sociedade de uma forma geral, mas nós temos que falar de políticas públicas eficientes que vá acolher essa mulher. Sim. Vamos para o intervalo? Vamos. E daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa muito séria, uma conversa que não só mulheres deveriam acompanhar e compreender, mas todos os homens, principalmente os homens. Bem, agora tem um recado também, que é um recado muito bacana. Veja aí, você já percebeu como pequenas ações podem gerar um grande impacto na vida dos outros? A doação de um brinquedo, de tempo, de atenção. No fim do ano, parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa, as pessoas. Ter uma pessoa com quem você pode contar e ser esse alguém para outra pessoa deixa a nossa vida muito mais bonita, porque é assim que a gente se conecta com empatia e colaboração. O Sicredi deseja que não só no fim de ano, mas o ano inteiro, a gente lembre de cuidar uns dos outros, porque cooperar é a nossa natureza. Em 2026, seguimos juntos, acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Linda propaganda. Pequenas ações podem gerar um grande impacto. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Cooperar é da nossa natureza. Sicredi é ter com quem contar. E a gente continua falando sobre o Sicredi, porque o Sicredi, minha gente, apresentou uma nova plataforma integradora para empresas mato-grossenses, a plataforma Clover. E quem traz mais informações é o Tiago Vital. E a equipe da TV Cidade Verde presente no Sicredi Centro-Norte para participar do lançamento da plataforma Clover. Essa ferramenta que tem como principal objetivo melhorar o crescimento de empresas de diversos portos do nosso estado. Fala para nós, rapaz, o que motivou a cooperativa Sicredi a trazer essa plataforma para todo o nosso Brasil? O Sicredi como um grande incentivador, né, das empresas, dos empresários, seja pequeno, seja médio, seja grandes empresários, visando sempre esse melhor aproveitamento do tempo do empresário. O Sicredi fez uma parceria com a Clover, que é uma tecnologia diferenciada, que traz uma tecnologia embarcada sensacional e que visa esse desempenho cada vez melhor dos empresários a partir de uma conexão das suas vendas, da sua gestão, né, da sua empresa dentro dessa tecnologia, dentro dessa plataforma. Bom, agora estamos aqui com a Valquíria, ela que é
é da Sicredi Centro-Norte, lá em Várzea Grande, e vai falar para nós um pouco dos benefícios da chegada dessa plataforma aos cooperados. É isso mesmo, Valquíria, boa noite. Isso, boa noite, né? Eu sou Valquíria, sou gerente regional, é da Sicredi Sudoeste. A nossa cooperativa, ela tem atuação no Mato Grosso, no Pará, e as nossas agências, elas ficam em Várzea Grande. Então, a Clover é uma tecnologia, né? É um meio de pagamento, muito mais do que uma maquininha, uma adquirência, é uma tecnologia completa que vem para agregar. E a gente tem que falar um pouquinho também, a Sicredi Sudoeste, ela tem 5 agências em Várzea Grande, e dessas 5 agências nós temos uma agência que fica dentro do shopping de Várzea Grande, onde nós temos ali várias empresas, vários lojistas, vários comércios que é o convite, né, para que eles possam ir até a nossa agência para poder conhecer essa solução, a Clover, que é uma solução que vai contribuir muito para o dia a dia do fluxo de caixa desses lojistas. E também tem um diferencial. Nós temos um horário especial para os nossos associados, né, no geral, e Várzea Grande tem um horário especial que durante a semana é das 10 às 21 horas até o sábado, e no domingo das 10 das 14 às 20 horas. Então nós temos esse horário diferenciado aí para atender todos os nossos associados, para conhecer a nossa a tecnologia, que é a Clover, e também outras soluções, como o crédito que nós temos, financiamentos, consórcios, seguros. Então, dentro ali, não só os associados de Várzea Grande, como também de toda a Baixada Cuiabana. Bom, o Sicredi, como sempre, inovando, né, para a gente na questão da tecnologia, trazendo mais funcionalidade, mais agilidade para o nosso dia a dia. Então, é uma preocupação a menos para a gente, como empresário, a questão da tecnologia. E essa plataforma, ela vem para somar no nosso dia a dia e garantir mais agilidade para o nosso cliente, para o nosso colaborador, uma fluidez melhor na nossa loja, né? Encontramos aqui a dona Zilaí, ela que é da empresa Serra Pantaneira, que fornece a banana frita. Nossa, isso aqui é uma delícia. Também a cachaça, né, dona Zilaí? Isso, é uma cachaça artesanal, genuína, mato-grossense, e eu sou a única cachaceira em Mato Grosso com registro. Oh, coisa boa! Agora, dona Zilaí, na sua opinião, essa tecnologia, como que a senhora vê, ela ajuda na competitividade entre o pequeno, o médio e o grande empresário aqui da cidade? Com certeza, porque o pequeno vai estar no mesmo patamar, porque nós vamos ter a mesma tecnologia do grande. Com as imagens do Vitor Guilherme, o apoio técnico do JD, Thiago Vital, para a TV Cidade Verde. É isso aí, gente. Sicredi é ter com quem contar. Vamos para o intervalo. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras, você que nos segue no YouTube e também no Facebook da Cidade Verde. Estamos conversando sobre um tema muito preocupante, muito mesmo. É sobre a violência contra a mulher, a violência de gênero, por exemplo. A nossa convidada é a delegada Janira Laranjeira. E nós falávamos, na hora que fomos para o intervalo, sobre a questão das políticas públicas do acolhimento. Hoje, como está Mato Grosso nessa questão do acolhimento das mulheres vítimas da violência? Bom, nós temos 142 municípios, né? Então, eu acredito que acho que nem 10 municípios têm casa de abrigamento, de acolhimento. Não é nada. Não é nada, não é nada. Alguns municípios têm o hotel solidário, Sim. o hotel de transição, Sim. em que eles custeiam, né? Mas Sim. esse custeio é por pouco tempo, né? E quem Então, deveria criar esses abrigos? Bom, os municípios. Os né? municípios devem criar esses abrigos. Fomentados por políticas estaduais, sim. recursos também federais, porque é possível. Essa temática, né? Sim. Segurança pública mesmo, ela tem um recurso destinado, obrigatoriamente 10% tem que ir para enfrentamento à violência contra a mulher. Sim. Do Fundo e de quem deve Segurança ser Pública. responsabilizado por isso? Os gestores são as pessoas responsáveis para promover esses locais. Se não conseguem,
deveria, pelo menos, fomentar o terceiro setor, né? Que seriam aí as instituições voluntárias. Então, é possível que a gente precisa enfrentar isso com mais responsabilidade. A gente precisa descentralizar da gestão do estatal, do poder público, porque isso é uma questão de pandemia, já virou pandemia. Então, a ONU já estabeleceu que é uma pandemia a violência contra a mulher mundialmente falando. Então, nós precisamos entender que nós não podemos mais concentrar todo esse enfrentamento à violência com políticas paliativas. Sim. Porque me parece que fica muito igualado a violência contra a mulher à questão de gênero. É muito grande a violência contra travestis, contra homossexuais, a coisa fica mais ou menos par e passo. Tivemos o caso na Bahia, um absurdo, você, a delegada, vai até nos explicar como é que chega a esse ponto. O sujeito foi lá, fez um programa com a mulher trans. Aí, quando ele levava a mulher para outra cidade, onde ele a apanhou, no meio do caminho teve uma discussão. Ela, se não me engano, ela ameaçou que ela ia contar o que ocorreu entre eles. Ele matou a mulher. Ele matou a mulher com um golpe de mata-leão e ele voltou para a cidade, levou o corpo da mulher na delegacia e ele foi liberado. O delegado liberou ele, porque ele teria se apresentado. Ou seja, seria a mesma coisa, então, se ele matasse uma outra pessoa? Justamente. Infelizmente, ainda temos esse tipo de atuação. Que é uma aberração. Que é uma aberração, porque é possível hoje nós nos cercarmos de todos os cuidados necessários, como uma perícia, como até mesmo um indício, porque quando se faz o flagrante, quando se prende em flagrante delito, você precisa observar vamos dizer, um mínimo de indícios de que aquele fato aconteceu. O fato da pessoa ter se apresentado não legitima ela de responder em liberdade. É lógico, tem que ver aí o tempo do fato, onde que aconteceu, que ele deve ter se agarrado a letra seca da lei. Então, quando ele se apega, a autoridade policial se apega à letra fria da lei, ele acaba não aplicando, não exercendo a primeira justiça, que é a nossa atribuição. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Feliz Natal para você. 2026 maravilhoso e que esses índices caiam cada vez mais, tá bom? Amém. Obrigado. Que todos nós tenhamos essa responsabilidade de que é um dever nosso, não só mesmo da segurança pública ou dos órgãos instituídos. Muito obrigado. Obrigada, Elias. Para você também, Feliz Natal. Obrigado. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, sua audiência. Uma boa noite para você. E você continua na programação da Jovem Pan. Tchau, gente.